Bom dia, turminha, ou boa tarde, se você estiver assistindo à tarde. Bem, vamos lá. Deixa eu dizer para vocês o que nós vamos fazer hoje. Lembra na aula passada que eu disse que nós faríamos a revisão da nossa AV final. Desculpa, gente, é porque eu saí daqui da tela. Da AV final. E fizemos sobre soneto. Hoje nós vamos fazer sobre biografia e autobiografia, tá? Da apostila 2. Então, vamos revisar a biografia e autobiografia. Caso você esteja aqui, né, assistindo primeiro esta aula, não tem problema, pode continuar assistindo, ao contrário, né, às vezes que eu falava assim para vocês, não, pausa e volta no vídeo anterior. Não precisa, porque são gêneros textuais diferentes, ambos estarão na prova. Então, pode assistir a biografia e autobiografia, e depois vocês voltam na anterior, que fala sobre o soneto. Até porque eu vou fazer mais uma aula com os dois gêneros, tá? Porque a gente mescla as duas atividades juntas, para vocês poderem fixarem mais um pouquinho antes, né, de trabalharmos mais dois gêneros. Então, eu vou trabalhar dois gêneros, depois eu venho com mais um vídeo usando esses dois gêneros, tá? Então, a aula passada foi de soneto, a de hoje biografia e autobiografia, tá bom? E na próxima vai ser uma mesclando os dois gêneros, então dá tempo de vocês voltarem ao vídeo anterior, caso não tenha assistido, tá bom? Então, agora sim, eu vou sumir um pouquinho, depois eu volto, tá bom? Então, vamos relembrar desse gênero também, que é um gênero muito fácil, tá? Eu botei separado a explicação, do mesmo jeito que nós fizemos quando aprendemos biografia e autobiografia, né? Que eu botei separado. Eu aproveitei toda a parte de explicação da própria apostila de vocês também podem ir estudando por lá, tá bom? Então, aqui, falando primeiramente de biografia, tá? Então, o que é biografia? Biografia é um relato em terceira pessoa com informações de fatos vividos por determinada pessoa. Ou seja, a descrição de acontecimentos particulares ocorridos em diferentes fases da vida do biografado. Então, o que é a biografia? Né? A biografia é quando você escreve sobre a vida de uma determinada pessoa. Tá? Então, vamos supor que vocês queiram fazer um relato, uma história sobre mim, professora Luana. Então, vocês estão fazendo uma biografia. A biografada sou eu, tá? Então, é claro, se é vocês que estão fazendo, se é vocês que estão relatando, vocês vão fazer em terceira pessoa, né? Vocês não podem fazer em primeira porque a vida não é de vocês, a vida é minha, né? Então, vocês estão fazendo em terceira pessoa. Então, a biografia é quando você escreve sobre alguém, falando sobre a vida de alguém. Deu para entender o que é uma biografia? Tá. Nesse gênero, geralmente são relatados fatos reais, com uma linguagem objetiva e verbos que podem estar no pretérito ou no presente, mas sempre indicando que se trata de fatos já ocorridos. As informações podem aparecer em ordem cronológica ou não, isso não interfere. Você pode começar, né, pela fase adulta, terminar pelo nascimento, isso aí não tem problema. Não tem uma ordem cronológica feita para a biografia, né? Agora, você tem que parar para pensar, saber que você vai escrever coisas que já aconteceu. Não vai escrever coisas que ainda vai acontecer, porque nem você sabe, né? Porque você está escrevendo sobre a vida da pessoa. Então, você tem que relatar sobre o que aconteceu na vida dela. Quanto à forma, esse texto pode ser uma narrativa em prosa, estar escrito em tópicos ou em uma linha do tempo. Então, você pode escrever em tópicos, você pode redigir uma história, que é o caso da prosa, pode fazer em forma de linha do tempo. Isso aí não tem problema, a forma escrita da biografia. Combinado? Vamos ler um exemplo de biografia? Olha o nome aqui. Adalberto Álvares Almeida. Nasceu em 1966 até morreu em 2020. O carnaval em pessoa. Amante das engrenagens que possibilitam o espetáculo do carnaval, era na festa popular que Adalberto se inspirava para trazer alegria e diversão ao próximo. E assim,
Somente assim, ser também feliz. Passou grande parte de sua vida dedicando-se à família, tido como exemplo de responsabilidade, integridade, amizade e amor ao próximo, com um comportamento extremamente respeitoso para com todos. Uma outra paixão do paraense era o Clube do Remo. Em todas as circunstâncias, o Leão do Norte era o melhor. Lembra Luana Matos Soares, sua esposa, que o define como um ser humano espetacular. Não há que se esperar outra coisa quando se trata do carnaval em pessoa. Adalberto nasceu em Belém e faleceu em Belém, aos 53 anos, vítima do coronavírus. Aí tem, né, história revisada por Yuri Martins a partir do testemunho enviado pelo esposo Luana Matos. Né? Então, aqui foi um resuminho, né, sobre a história do Adalberto. Quem deu as informações foi a sua esposa. Aqui é um outro, ó. Alice Vieira. Aquele é da Adalberto e essa aqui é da Alice. Alice Vieira nasceu em 1943 em Lisboa. É licenciada em Germânicas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Em 1958, iniciou a sua colaboração no suplemento juvenil do Diário de Lisboa e, a partir de 1969, dedicou-se ao jornalismo profissional. Desde 1979, tem vindo a publicar regularmente livros, tendo atualmente, né, de forma antiga de escrever, né, atualmente editados no caminho cerca de 3 dezenas de títulos. Recebeu, em 1979, o Prêmio da Literatura Infantil, o prêmio também está com agudo, antigo esse texto, o Prêmio de Literatura Infantil Ano Internacional da Criança com Rosa, Minha Irmã Rosa, em 1983, com Este Rei que Eu Escolhi. O Prêmio Calouste Gulbenkian da Literatura Infantil e, em 1994, o Grande Prêmio Gulbenkian pelo conjunto de sua obra. Recentemente foi indicada pela seção portuguesa do IBBY como candidata portuguesa ao prêmio de Hans Christian Andersen. Trata-se do mais importante prêmio internacional no campo da literatura para crianças e jovens, atribuído a um autor vivo pelo conjunto de sua obra. Alice Vieira é hoje uma das mais importantes escritoras portuguesas para jovens, tendo ganho grande projeção nacional e internacional. Várias de suas obras foram editadas no estrangeiro. Então, uma história aí da Alice antiga, né? Até a escrita aí da biografia da uma escrita antiga. Então, falando um pouquinho da biografia, né? Como nós vimos nesses dois exemplos, a biografia é alguém, né? Falando sobre a vida de uma outra pessoa. Combinado? Aí vamos entrar na autobiografia. Nós falamos de biografia, agora nós estamos falando de autobiografia. O que é o autobiografia? É um relato em primeira pessoa, em que alguém conta a história da própria vida. Então, né, no caso da autobiografia, já é você relatando sobre a sua vida e não da vida de terceiro, tá? Então, ao invés de vocês escreverem sobre mim, a professora Luana, vocês vão escrever sobre vocês. Então, isso é autobiografia. Apresentando os principais fatos que viveu. Isto é, descreve acontecimentos particulares ocorridos em diferentes fases de sua vida. Então, a diferença entre biografia e autobiografia é que na biografia você descreve sobre a vida de alguém. Na autobiografia você descreve sobre a sua vida, por isso que é relatado em primeira pessoa, tá bom? Nesse gênero, geralmente são relatados fatos reais com uma linguagem objetiva, verbos no pretérito, indicando que se trata de fatos já ocorridos. Quanto à forma, geralmente, o texto se apresenta como narrativo. Vamos ver um exemplo? Que está assim. Eu sou Josias, tenho 9 anos e moro em Teresina, Piauí. E eu nasci em 2004, 11 de janeiro, aos 2 anos. Eu já sabia falar papai, mamãe e irmão. E nessa época eu já sabia andar, só tinha umas quedinhas de vez em quando. E eu tenho um irmão de leite. Porque quando eu era bebezinho,
minha mãe teve que ir ao hospital e eu não tinha como mamar nela. Então, a amiga dela também tinha um filho bebê. Ela resolveu ajudar minha mãe e eu fiquei um tempo mamando na amiga dela. Assim, o filho dela virou meu irmão de leite e ela virou minha mãe de leite. Hoje, essa amiga da minha mãe tem 2 filhos, um moreno e um branco. E o moreno é o mais velho. Além deles serem meus amigos, eles são meus irmãos de leite. Eles moram um pouco perto de mim. Em 2008, eu conheci outra amiga da minha mãe e ela tinha um filho chamado Davi. Hoje nós somos muito amigos e ele é meu vizinho, mas às vezes nós brigamos, mas ainda continuamos amigos. Eu tenho muitos amigos, tanto na escola como onde moro. Eu gosto muito da minha família, é claro. Do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da minha outra irmã, do meu irmão. E este ano eu ganhei uma cachorrinha, a Pink. Pink, Pink Zero, bem novinha. Ele tem 40 e poucos dias de vida. Meu avô morreu ano passado, em fevereiro. Esse avô era o pai da minha mãe. Eu chorei muito. E hoje em dia eu sinto saudades dele. E hoje eu vivo bem com meus amigos e melhores amigos. Isso aqui, né, a história, a autobiografia do Josias. Você vê que ele escreve o relato todo em primeira pessoa. Pronomes, verbos, ele utiliza tudo em primeira pessoa. Aí ele já começa dizendo, eu sou o Josias, então ele já se apresenta, né? Essa aqui é a autobiografia da autora Eva Furnari, tá? Retirado do livro Você Troca. Então, vamos ver a autobiografia dela. Eu vou contar aqui como é que eu sou, ó. Eu vou contar aqui como é que eu sou. Você já tá vendo que é ela que tá contando, né? Eu tenho 1,60 m. Não sou nem gorda nem magra. Tenho cabelos castanhos e uso óculos. Só que estou achando que isso não vai ser suficiente para vocês saberem como é que eu sou. Então, eu vou contar mais coisas. Eu adoro sorvete de chocolate, torta de morango e torta de maçã. Desconfio que isso também não vai explicar muito bem quem sou eu. Posso dizer um pouco da minha maneira de ser, que sou bagunceira e organizada, mas não as duas coisas ao mesmo tempo, uma de cada vez. Por exemplo, quando eu estou escrevendo ou ilustrando um livro, eu sou bagunceira. Quando acabo, sou organizada. E aí arrumo tudo muito bem arrumado. Eu posso dizer também que, em geral, eu sou uma pessoa muito bem-humorada, mas que, de vez em quando, também fico de mau humor. Só que uma coisa de cada vez. Quando estou de bom humor, garanto que não estou de mau humor. Para dizer a verdade, eu acho bem difícil a gente contar quem é. Vocês já experimentaram fazer isso? Será que ia conhecer vocês ao ler o que escrevesse? Engraçado. Agora eu fiquei muito curiosa de saber quem é você. Será que você é uma pessoa grande, pequena, clara, morena, sardenta, que fala muito, fala pouco, que gosta de histórias, que gosta de brincadeiras? Já sei. Vou ficar aqui imaginando quem é você. Vamos aqui, né? Como é que é o nome dela mesmo? Eva Furnari, né? Então, aqui no caso, a Eva, né, relatou a sua autobiografia, contou um pouquinho dela, né, interagiu um pouquinho com o leitor também. Então, nesses 2 exemplos que nós vimos agora, do Josias e da Eri, são textos autobiográficos, né? São textos na qual a própria pessoa relatora sobre a sua vida, falou um pouquinho, né, dela, falando sempre em primeira pessoa, ok? Vamos exercitar, vamos ver se ficou bem, né, essa diferença entre biografia e autobiografia. Vamos para o primeiro exercício. Os gêneros textuais. Autobiografia, que é aquela pessoa que fala de si, né? Relata em primeira pessoa. Parece que não entendi. E biografia, que é aquela pessoa relatando sobre uma terceira pessoa, que você vai escrever em terceiro. Possuem características parecidas, principalmente no que diz respeito ao que está sendo contado no texto. Porém, a principal diferença entre eles é, vamos ler todas as opções primeiro, tá? Os narradores. Enquanto a autobiografia é narrada na primeira pessoa, a biografia é narrada na terceira. B. A história. A autobiografia narra os principais acontecimentos de um determinado dia de uma pessoa, enquanto a biografia narra os principais acontecimentos da vida inteira. C.
A forma de se contar os fatos. A autobiografia é necessariamente escrita em verso, enquanto a biografia é escrita em prosa. D. Os personagens. A autobiografia só pode ser escrita sobre pessoas que tenham alguma importância social, enquanto a biografia pode ser escrita por qualquer um. E nenhuma das alternativas acima. Vamos então? Vamos lá. Vamos demarcar. Na A, ele está falando que a diferença está nos narradores, porque a autobiografia é narrada em primeira pessoa. É ou não é? É, que fala de si, né? E a biografia é narrada em terceira pessoa. É ou não é? É. Então já achamos a resposta. Porém, vamos confirmar as demais. A principal também é a história, porque a autobiografia narra os principais acontecimentos de um determinado dia. Não, né? Fala da pessoa no modo geral. Errado. C. A forma de contar os fatos. A autobiografia é necessariamente escrita em versos. Necessariamente escrita em versos? Não, né? Pelo contrário, a autobiografia é mais narrada em prosa. Então, fora. E a biografia escrita em prosa, não necessariamente. Lembra que eu falei? Pode ser biografia, pode ser linha do tempo, né? Então, tá errada mesmo. D. Personagens, que a autobiografia só pode ser escrita sobre pessoas que têm alguma importância. Não, a autobiografia fala de si, né? Eu posso fazer uma autobiografia, você pode fazer sua autobiografia, né? Então, também nenhuma das alternativas assim, porque já sabe que é a A. Então, nosso gabarito. Ah, essa foi fácil, né? Uma questão grande, mas se vocês prestarem atenção, acaba, né? Nem sendo tão difícil assim. Dentre as características abaixo, marque aquela que não diz respeito à autobiografia. Então, não se trata da autobiografia. Vamos ver as opções. É um texto escrito em primeira pessoa, narra os principais acontecimentos da vida do narrador, faz parte da categoria de gêneros da escrita de si, é um texto escrito em terceira pessoa, é comum que as autobiografias publicadas sejam escritas por autores consagrados. Então, vamos lá. É um texto escrito em primeira pessoa? A autobiografia, sim, tá certo. Narra os principais acontecimentos da vida do narrador? Sim, porque é ele que está narrando, em primeira pessoa também está certo. Faz parte da categoria de gêneros da escrita de si? Também, porque é a pessoa que está escrevendo, né? É um texto escrito em terceira pessoa? É um texto escrito em primeira. Então, isso aqui está errado. Já achamos a nossa resposta. Aqui trata de biografia, né? É comum que as autobiografias publicadas sejam escritas por autores consagrados. As publicadas, sim, né? Mas qualquer pessoa pode fazer a sua. Então, achamos nosso gabarito, desde dado. Essa também foi fácil. Mais uma. Viu como é bom, né? É fácil de separar, né, a ideia da autobiografia, porque a autobiografia ela é escrita em primeiro, então você vai fazer a auto, a sua, você vai lembrar de primeira pessoa, né? E a biografia é em terceira. Então você sabe que a biografia você vai escrever sobre alguém, então escreve em terceiro. E a autobiografia você escreve de você, então é primeiro. Vamos mais uma, hein? Vamos ver como é que vocês se saem nessa. Dentre as características abaixo, marque aquela que não diz respeito à biografia. Agora é o contrário, né? Nós tínhamos falado da auto, agora a gente está falando da bio. Lendo as opções. É um texto escrito em terceira pessoa, narra os principais acontecimentos da vida de alguém, faz parte da categoria de gênero que conta sobre a vida de outra pessoa, é um texto escrito em primeira pessoa, e é comum que as biografias publicadas sejam sobre pessoas conhecidas socialmente. Bem, então vamos lá. É um texto escrito em terceira pessoa, biografia? Sim, tem relato em terceiro, tá certo. Narra os principais acontecimentos da vida de alguém? Também, biografia sim. Faz parte da categoria de gêneros que conta sobre a vida de outra pessoa? Sim. É um texto escrito em primeira pessoa, biografia? Não, achamos a resposta. Primeira pessoa é autobiografia, né? É comum que as biografias publicadas sejam sobre pessoas conhecidas socialmente. Também, tá certo. Então, o nosso gabarito, desde dado, achamos, né? Muito bem. Então, chegamos aí ao finzinho da nossa aula.
Espero que vocês, né, tenham conseguido separar a ideia de um e de outro. Biografia, você escreve de alguém, sobre a vida de alguém, e a autobiografia você escreve sobre você. Então, a auto é em primeira pessoa e a biografia é em terceira pessoa. Combinado? Então, você já vai conseguir marcar aquele texto como biografia e autobiografia só com as primeiras palavras, as primeiras frases. Porque se tiver demarcação de primeira pessoa é autobiografia. É assim que você vai separar. Combinado? Então tá. Então, a próxima aula, nós vamos falar sobre soneto e biografia e autobiografia. Na verdade, exercícios, tá? Vou trazer exercícios sobre os gêneros, soneto, biografia e autobiografia. Combinado? E aí vocês exercitam mais um pouquinho para a gente poder entrar nos 2 últimos gêneros para a nossa avaliação final. Ó, beijos grandes, continue estudando, hein? Não parem de estudar, tá bom? Tchau e até a próxima, pessoal. Beijos!